nesse estudo de hoje, a comparação das igrejas. Hoje falaremos das igrejas do Apocalipse. Duas igrejas semelhantes, com pastores semelhantes. E a igreja da Filadélfia e a igreja da Esmirna. Duas das 7 igrejas ali do Apocalipse. Todas ficaram ali na Turquia. E naquele tempo, quando João escreveu essas 7 cartas, ele estava na ilha de Patmos, quer dizer, era mesmo ali perto da Turquia. Então, o Senhor Jesus veio até ele, numa visão, e falou com ele. E foi nesse momento que ele viu nas mãos do Senhor Jesus as 7 estrelas, que são os 7 pastores, e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas por onde o Senhor Jesus anda. Como o Senhor Jesus andava no meio dessas 7 igrejas, sabia de todos os problemas e conhecia todos os pastores. E aqui, nessas duas igrejas, havia algo diferente que não havia nas outras 5 igrejas. Porque esses 2 pastores foram os únicos 2 pastores que não foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Esses 2 pastores. E foi o que o Senhor Jesus não falou, o que o Senhor Jesus não falou para eles, arrepende-te, não falou. Nem o Senhor Jesus disse para eles assim, tenho contra ti. Não disse para eles. Nessas 2 cartas. E eram 2 pastores, com certeza, considerados daqueles pastores fraquinhos, que ninguém dá nada por eles. E o Senhor Jesus diz que ele é rico, mas ele pensava que ele era pobre. Com certeza, a igreja devia ser pobre, mas era uma igreja avivada. Essas 2 igrejas, da Filadélfia e da Esmirna, que o Senhor Jesus não teve nada a falar, com certeza, eram 2 igrejas avivadas e que o diabo estava furioso com essas 2 igrejas. Mas o Senhor Jesus era com esses pastores. E ele fala assim, conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quer dizer, ajudando esse pastor. Ninguém pode fechar. Porque tens pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, eram 2 igrejas que passavam grandes tribulações por causa dos judeus. Mas esses judeus não eram verdadeiramente judeus. Ao escrever essa carta, o Senhor Jesus revelou para ele que eram falsos judeus, sinagogas de Satanás. Ambas essas 2 igrejas tinham um problema, que eram os falsos judeus. Eram pessoas usadas pelo diabo para causar problemas dentro dessas 2 igrejas. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, quer dizer, da igreja do diabo, sinagoga é a igreja do diabo, pessoas do diabo, enviados do diabo, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saiba que eu te amo. E ao outro, ele diz assim, conheço as tuas obras na igreja de Esmirna, a tua tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, quer dizer, a blasfêmia, a mentira, não é? Dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Quer dizer, essas 2 igrejas, na verdade, eram uma distante da outra. Porque se João estava aqui na ilha de Patmos, havia a igreja de Esmirna aqui e a Filadélfia ficava quase no meio ali da Turquia. Então havia uma distância, quer dizer, com certeza era onde fixaram mais os judeus. E havia esses falsos judeus, que eram sinagogas de Satanás.
Pessoas que eram usadas pelo diabo para destruir aquelas duas igrejas, porque eram as únicas duas igrejas, não é, que estavam avivadas. Mas eram as únicas duas igrejas que tinham os pastores mais simples. E até o Senhor Jesus diz que têm pouca força. E o outro se sentia, não é, tão pobre. E o Senhor Jesus diz, tu és rico. Quer dizer, é como nos dias de hoje, não é? Nas igrejas. Às vezes, os líderes só põem os olhos naqueles que chamam mais atenção. E às vezes aquele pastor que parece mais simples é o mais amado pelo Senhor Jesus. Às vezes é o mais desprezado. Diz, esse não tem capacidade. Esse não consegue fazer nada. Cuidado. O que é que o Senhor Jesus fez com esse pastor que tinha pouca força? Abriu uma porta que ninguém pode fechar. E logo no início, aqui da igreja de Filadélfia, e João escreve assim, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quer dizer, o Senhor Jesus tem uma chave chamada a chave de Davi. Uma chave que abre e ninguém fecha. Quer dizer, se o Senhor Jesus fechar uma porta para o diabo, o diabo não entra. Mas se o Senhor Jesus abrir uma porta para a sua vida, quer seja financeira, sentimental, espiritual, material ou outra qualquer, profissional, no seu trabalho, se o Senhor Jesus abriu essa porta para você, não tem inferno que possa fechar. Porque abriu com a chave de Davi. Mas também existe mais duas chaves. Fala, mesmo aqui no livro do Apocalipse, que o Senhor Jesus diz logo que tem a chave da morte e do inferno. Quer dizer, quem tem trancado o inferno? É o nosso Senhor Jesus. Os demônios não saem de lá porque querem. Se os demônios estão aqui na terra, fazendo o que fazem, é por causa da permissão do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus tiver que dar ordem para que sejam recolhidos para o inferno, também serão. Porque Ele é que tem a chave. Ele que tranca o inferno. E também, se Ele quiser trancar a morte, Ele tranca a morte e ninguém morre. Na verdade, a morte estava presa dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha autoridade para soltá-lo e soltou pela desobediência, mas também tinha autoridade para soltar o Espírito Santo que estava dentro da árvore da vida. Já que ele soltou a morte entrou nele. Entrou no corpo dele. Mas se ele tivesse soltado o Espírito Santo que estava dentro da árvore da vida, o Espírito Santo entrava nele. E toda a sua descendência nasceria com o Espírito Santo. Não é como hoje. Não é? Todos nós que nascemos já têm a morte já lá está. Tudo por causa de Adão. Mas o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e tomou chaves do inferno e da morte. Então, quem manda agora é o Senhor Jesus. Se tem demônios aqui para serem recolhidos no inferno, o Senhor Jesus vai recolhê-los e vai trancá-los lá. E se Ele der permissão para que demônios saiam de lá por causa do aumento do pecado aqui na terra, também saem. Porque Ele é que dá as ordens. Ele é justo. Por isso é que Ele tem essas três chaves na mão. Mas a chave de Davi é para nós, seres humanos. Para abrir uma porta para nós. Com a chave de Davi, que o inferno, nem o diabo, nem os anjos caídos podem abrir. Ninguém pode abrir e ninguém pode fechar. Porque se Ele abrir uma porta para nós, para o nosso bem, se fechar uma porta para nós, para o nosso bem, o diabo não pode fechar mais. É impossível. Por isso é que ele diz assim, que é verdadeiro o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Por isso ele continua a dizer para o pastor da igreja de Filadélfia, conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E assim o Senhor Jesus tem feito na vida de muitos
daqueles que creem nele. Muitos não têm caído porque o Senhor Jesus abriu uma porta. Ainda que todos venham a desejar, né, a queda desse pastor, a destruição desse membro, de um alguém fiel a Deus, como esses dois pastores, que o Senhor Jesus abriu uma porta, então não pode. É impossível. Por isso a pessoa permanece e vai de ano em ano permanecendo com dificuldades, com tribulações. Esses dois passaram grandes tribulações, grandes problemas por causa desses falsos judeus, que iam na igreja para criar problemas, tribulações, e através deles o diabo usou-os para colocar dos servos até na igreja de Esmirna presos, para serem levados presos. E o Senhor Jesus diz assim: não temas, aqui para o pastor da igreja de Esmirna, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós em prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quer dizer, a coroa da vida. Quer dizer, só esses dois pastores é que o Senhor Jesus prometeu esse galardão. A coroa da vida não é para todos. Galardões, há certos galardões que não são para todos. Mas esses dois foram escolhidos para serem reis lá no céu, para receberem galardão de reis, que é uma coroa, coroa da vida. Quem tem uma coroa, com certeza vai reinar. Foram vários galardões que o Senhor Jesus falou para as outras igrejas, mas da coroa só falou para esses dois pastores que ele não teve nada a reclamar. Nada a reclamar. Foram excelentes pastores. E foram, se lermos aqui o testemunho que o Senhor Jesus dá a esses dois pastores, aos nossos olhos, os pastores mais fraquinhos, desprezados, do que todos os outros, que tinham força, que tinham isto, que tinham aquilo, mas foram reprovados pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para que eles se arrependessem. Mas a esses dois, não. Olha a diferença desses dois para os outros 5. E eram pastores, com certeza, desprezados por todos. E esses judeus iam ali mesmo para tentar destruir aquela igreja. Por isso que aqui diz que alguns, não é? Que o diabo lançará alguns de vós em prisão através de quem? Dessa sinagoga de Satanás, desses judeus, falsos judeus. Quer dizer, era um problema que essas duas igrejas tinham ali na Turquia. Essas duas igrejas, na cidade de Filadélfia e na cidade de Esmirna, com certeza eram onde havia mais povoação de judeus, principalmente falsos judeus, que criavam problemas. E continuando aqui a ler no pastor de Filadélfia, o Senhor Jesus diz assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, o que vinha podia ser uma epidemia, poderia ser fome, ou alguma outra coisa, uma seca, mas o Senhor Jesus nos advertiu por causa desse problema. Ele diz assim: como guardaste a minha palavra, também te guardarei da hora da tentação. Quer dizer, um problema que viria para todos no mundo inteiro. E esses dois foram livrados pelo nosso Senhor Jesus. E depois ele diz assim para esse pastor, que tinha pouca força, da igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, este pastor já tinha recebido
a sua coroa ainda em vida. E o outro, o Senhor Jesus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Um já tinha recebido a coroa, o outro tinha a promessa da coroa. São dois galardões extraordinários, como também é extraordinário o galardão da estrela da manhã. Esses galardões não são para todos. Os outros galardões são coisas que serão dadas a todos, não é? Como a árvore da vida, como a pedrinha com o nome, como as vestes, as vestiduras brancas, todos vão receber. Nem precisa ser pastores escolhidos pelo nosso Senhor Jesus. Todos vão receber, todos os salvos. Até que o Senhor Jesus vai levar as pessoas também para beberem ali do rio das águas vivas. Também todos vão beber. Mas esses galardões são galardões de pessoas que vão ter autoridade no céu. E esses dois pastores passaram na prova. Passaram na prova, ainda que eram pastores fraquinhos aos olhos humanos. Mas para o Senhor Jesus eram ouro puro, depurado, o mais valioso de todos. Por isso, não se engane. Você pode ver um grande pastor com grande pregação, um homem ungido, extraordinário. Mas não quer dizer que ele vai receber o galardão daquele pastor que tem uma igreja pequenininha ali, cuidando daquelas ovelhinhas, e esse pastor receber uma coroa e ele receber simplesmente as vestes. O Senhor Jesus é que sabe. Tenha muito cuidado. Por isso que nós não podemos julgar a ninguém. Eu mesmo já vi na igreja, há pastores, pessoas que eu conheço, não é? Que eles colocam num canto. Eles colocam sempre para segundo, para terceiro e fica ali. Tem sempre os pastores principais, os bispos, então aquele pastor está sempre ali. Mas ele está ali perseverante. Com certeza, esses que são desprezados, humilhados, até dentro da casa de Deus, receberão a coroa. E nem sabem. Mas a esses dois, o Senhor Jesus revelou em cartas. E mandou João enviar às 7 igrejas. E quando receberam a carta, receberam, não é, a novidade do galardão que iriam receber. Imagina o Senhor Jesus vir até você e lhe dizer assim, olha, tu vais receber a coroa, mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E ao outro, não é? Dar-te-ei a coroa da vida. Ou dar-te-ei a estrela da manhã. Que honra você ter sido escolhido para receber esses maiores galardões. Faz muita diferença, porque no céu, não é? O dinheiro não conta, ali não existe dinheiro, mas existe autoridade. E a importância da autoridade é muito importante. E há outros que serão sacerdotes eternos no templo do Deus Altíssimo. Ali no céu também é um outro galardão que não é para todos. Ainda que sejam pastores, ainda que sejam servos do Deus Altíssimo na casa de Deus, aqui na terra. Nem todos receberão o mesmo galardão. Que aqui fica esse estudo hoje, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.